Olá, estou gravando essas imagens aqui num talhão em nossa propriedade, no município de Juricaba, região noroeste do Rio Grande do Sul. Quero compartilhar aqui com os amigos alguma coisa relacionada a estratégias que podemos adotar para sobreviver de uma maneira melhor a esses contextos de estiagem que estão de volta ao nosso estado como um todo e algumas regiões com mais intensidade. Aqui mesmo nós tivemos um período de 45 dias com bem poucas chuvas, algo em torno de 60 milímetros aqui em nossa propriedade. Alguns lugares na região um pouco mais, pouco menos. Esses 60 milímetros bem irregularmente distribuídos, pequenas pancadas, 5, 10 milímetros. No dia de ontem houve uma chuva de 40 milímetros. Né? Então hoje, se a gente observar, nós temos assim o verde mais intenso aí começando a retornar às coxilhas. Né? Porque eu estou nesse talhão aqui? Eu quero mostrar aqui o que houve com o milho do cedo. Milho semeado no final de agosto, nesse caso. Nós colhemos nessa semana. Em virtude do sol, antecipou uns 10 dias a colheita. A colheita estava prevista aí para o dia 15, 20 de janeiro. Conseguimos colher, semeamos no seco na quinta-feira, hoje é sábado, dia 11 de janeiro. No seco, na quarta e na quinta-feira semeamos esse pequeno talhão aqui com soja, né? Aqui estamos com o objetivo então de cultivar uma segunda safra de soja na resteva do milho. Como isso se encaixa nesse contexto então de conviver com a estiagem? A gente pode fazer como fizemos aqui, parcelar as épocas de semeadura, parcelar culturas. Temos milho semeado, esse é o primeiro milho semeado no final de agosto em nossa região aqui. E o restante do nosso milho foi semeado metade de setembro até próximo de final de setembro. Esses milhos mais do tarde tiveram uma quebra muito grande mesmo por causa dessa estiagem que eu acabei de comentar. Esse talhão aqui ainda teve uma quebra aí igual em torno de 30%, 40%, né? Mas teve uma produtividade interessante, acima de 7 mil quilos por hectare ainda. E está num tempo hábil, bem interessante ainda para o cultivo da soja. Falando da soja, eu só vou atravessar a estrada aqui e nós vamos ver que a gente pode fazer em termos de parcelamento de época de cultivo da soja. A gente tem esse talhão aqui, a última soja nossa, semeada 20 de novembro, na resteva do trigo. O trigo não teve um resultado muito interessante esse ano, foi um inverno muito seco e na época que nós semeamos o trigo pegamos chuvas na época da colheita. Mas enfim, esse talhão aqui então foi semeado soja 20 de novembro na resteva do trigo. Temos alguns problemas aqui com buva, né? Algumas plantas de buva que foram sobrevivendo dentro do manejo, apesar de todos os cuidados. Mas temos uma lavoura de soja muito interessante ainda, com um excelente potencial, né? E é esse o ponto que eu quero destacar. Temos um excelente potencial, temos plantas com uma estrutura muito interessante. Uma estrutura muito interessante de planta, praticamente sem perdas de produtividade caso as chuvas retornem ao normal. A primeira soja do cedo, de outubro, teve uma quebra muito grande também, tranquilamente acima de 50% do seu potencial produtivo. Essa soja de final 20 de novembro, ela ainda tem condições, caso as chuvas normalizem, de entregar um resultado muito interessante. Então era essa a mensagem que eu queria deixar, mesmo em propriedades pequenas ou grandes e diferentes. O parcelamento de épocas de plantio e o uso da prática da rotação de culturas, com milho, como é nesse caso, permite que a gente tenha momentos bem diferentes, plantas em momentos bem diferentes, mesmo que precise enfrentar uma estiagem, as plantas que não estão no estágio reprodutivo conseguem suportar melhor. E a gente consegue ter uma suavização dos efeitos da estiagem. Se tivéssemos todas as fichas em uma aposta só, o prejuízo seria bem maior.